Boa noite, ceareiros, amigos dos ceareiros. Vamos começar então uma série de 3 vídeos onde nós vamos tratar do feminino à luz da doutrina espírita. Nós estamos no mês de março, então é uma proposta que foi feita para que a gente possa se debruçar e conhecer um pouco mais desse tema que é tão pertinente na nossa sociedade hoje. Para isso, nós convidamos a querida palestrante, espírita, psicóloga, mãe, esposa e quase anônima, Cláudia Mandato Gellinger. Ela é fundadora do Centro Espírita Allan Kardec de Vinhedo e também fundadora do Grupo Vela, né, um grupo recente. Vai conversar nesse bate-papo conosco. Seja muito bem-vinda, Cláudia. É um prazer imenso recebê-la aqui. Estamos aqui muito gratos pelo aceite seu de estar conosco hoje. Então, antes de iniciarmos e a Cláudia mostrar um pouquinho do conteúdo dela hoje, a gente vai fazer uma prece e damos continuidade. Mestre Jesus, que o teu amor e a tua sabedoria possa estar conosco na noite de hoje. Mestre amado, que os teus espíritos amigos, espíritos superiores, nos ajude a compreender mais um tema que trazemos também, a doutrina espírita, para que possamos entender um pouco melhor as questões sociais que vivenciamos hoje. E que assim seja. Oi, Cláudia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você, com os amigos dos ceareiros. Gratidão pelo convite. Você é muito especial, vou agradecer você aqui o tempo todo, porque de fato nessa época que estamos hoje, né, em que os encontros acontecem assim virtualmente, por, digamos, força do destino, né, Jesus, o governador do planeta, sabe bem mais o que é melhor a todos nós. Então, Cláudia, toca esse tema para nós hoje, que é o feminino à luz da doutrina espírita, e nós iremos fazer em 3 vídeos. Eu vejo aqui que você trabalha, né? Já trabalha com mulheres, enfim, essa terapeuta que consegue percorrer por esse tema com muita facilidade. Então, a gente tem essas discussões sociais, da mulher, da questão de gênero, né? Eu estava pensando aqui em como tratar isso com você, por causa dos preconceitos, dos direitos já adquiridos pelas mulheres. Como que a gente pode iniciar essa nossa conversa a respeito da questão do feminino? Muito bem, Tássia. Eu acho que é importante nós começarmos contextualizando, né, no tempo histórico mesmo, tempo sócio-histórico, e trazendo os conceitos a partir daí, né? Nós estamos numa encarnação muito interessante, vocês devem estar percebendo, porque temas, né, que antes eram tidos como tabus por muitos séculos, estão todos vindo à baila na atualidade. Isso é muito bom, né? Estamos realmente num momento de transição planetária e nós não podemos atingir o próximo estágio, né, o próximo patamar planetário, se nós não digerirmos todos os assuntos que são do indivíduo e da coletividade. Então é muito importante esse momento que nós estamos vivendo, mas também é um momento muito conflitivo, com muitas dificuldades. E aí o que acontece? Tem uma verdadeira salada mista, né? Muitas vezes feita por conta dos conceitos. Já que antes nunca falamos, por exemplo, em questões de gênero, em questões de orientação sexual, né? Pouco falávamos, inclusive, sobre menstruação. Então, tem muitos temas que estão vindo agora
e que estão também recebendo nomes, e as pessoas se confundem. Eu acho que é interessante a gente contextualizar, então, no tempo e nos nomes. Vamos começar, né, vamos falar de feminino à luz da doutrina espírita, mas vamos começar falando sobre feminismo, por exemplo. Tá? Feminismo, algumas pessoas consideram como o oposto do machismo, então acham que as mulheres feministas combatem homens. E, na verdade, não é isso. Feminismo é um movimento social necessário, razoável, importante, que busca uma justiça, que busca uma igualdade, né, entre os gêneros. Então, o feminismo, ele não vem para dizer, olha, a mulher é mais importante do que o homem, tem mais valor que o homem, não. A mulher tem direitos iguais. Essa é uma característica bem marcante e a mais importante. Diferente do femismo. Então, o femismo já nasce no movimento antagônico, oposto ao machismo. Então, o machismo, acho que eu preciso explicar só um pouquinho, né? Então, no machismo existe uma cultura em que se diz que o homem tem mais valor, né? Ele é mais importante do que a mulher. O feminismo é o seu oposto. Então, é onde se afirma que a mulher tem mais valor do que o homem. Ou seja, são ambos, machismo e feminismo, são preconceitos de gênero. Diferente do masculinismo, né? Que é um conceito pouco conhecido, mas também existente. O masculinismo, é tímido isso, né? Um movimento tímido ainda, mas são dos homens que propõem que, já que mulheres são iguais, seriam iguais nos direitos, né? Com relação aos homens, elas também então não têm privilégios, não têm nenhum tipo de regalia por serem mulheres. Enfim, não vamos aqui ficar discutindo nesse momento sobre masculinismo, porque não é o nosso foco de atenção. Mas o que é importante tomarmos conhecimento é que nem sempre aconteceu o machismo, nem sempre estivemos mergulhados no patriarcado, nessa cultura que o seu subproduto é o machismo. Né? O patriarcado tem mais ou menos de 8 a 10 mil anos de existência aqui na Terra, né, nas culturas. Antes disso, no Paleolítico, Neolítico, mais precisamente, as tribos, elas eram igualitárias, a cultura era igualitária. Então não era piramidal, como é agora. Como é que é essa questão piramidal? Então o homem fica no topo, né? Aliás, se a gente pegar a pirâmide grega, a gente vai perceber isso nitidamente. Então é o homem filósofo no topo dessa pirâmide, depois abaixo dele o homem, depois vem toda a parte de estrutura social, aí vem escravos, mulheres e crianças na base desta pirâmide de importância social. Mas antes disso, nós tivemos nesta cultura igualitária, era matrifocal, não era matriarcal, né? Não era a mulher podendo mais ou tendo mais valor social do que o homem. Os dois tinham o mesmo valor social, o mesmo lugar de fala social. E vejam, as tribos eram numerosas, constam de tribos de até 100 mil pessoas, né? Não eram pequenas tribos, não. A mulher tinha um lugar de fala e a cultura era matrifocal. O que quer dizer isso? A mulher era o foco da cultura porque ela é aquela que concebe, é aquela que possui o útero, é aquela que traz a vida ao mundo. E neste período, dizem os antropólogos da atualidade, né, naquele período é tão interessante porque toda a cultura tinha também de transfundo a sua espiritualidade e era uma cultura voltada para a vida, né? Não nessa segunda cultura, vamos chamar isso de primeira cultura, não é? Segundo, inclusive, uma das grandes sociólogas que eu vou citar aqui logo mais. Nessa primeira cultura, então, nós temos o foco era a vida. Na segunda cultura, que nós vamos chamar de patriarcado, nós vamos ter o foco a morte. Né? Por quê? O que foi que aconteceu? Né? Que mudou? Segundo consta, um grande resfriamento planetário acabou ocasionando aí uma boa temporada, né, de escassez nos alimentos, enfim. E as tribos que estavam situadas mais ao norte, elas começam a invadir as outras tribos e então começaram a acontecer saques e outros problemas.
por conta de necessidades básicas. E aí surge o que dizem os historiadores, o valor da espada, né? Era preciso defender o alimento, era preciso defender essas tribos, e então começa um período de guerras e da força do homem, a força da espada. Então aquele que mais matava, aquele que mais conseguia fazer essa defesa era o grande herói. E de lá para cá, né, gente, nós vamos nas pracinhas das cidades do interior, sempre tem um homem lá num cavalo com uma espada para cima, esse é o herói, não é? Então surge uma cultura pautada na força do homem e na guerra. E de lá para cá o patriarcado se fez. Então nós temos aí no Primeiro Testamento essa ordem, né? Este pai mais legislador, uma questão de justiça, enfim. E nós mulheres, a partir do Código de Hammurabi, isso nós estamos falando em 3.772 anos atrás, né? Nós vamos então ser destituídas de todos os direitos. A mulher passa a ser um objeto no Código de Hammurabi, que é anterior ainda a Moisés, que é anterior ainda aos hebreus. Na Torá, no Antigo Testamento, nós vemos também vários escritos onde a mulher ela perde, né, o seu lugar social. Isso veio seguindo, nós estamos nesse caldo cultural ainda existe muita desigualdade, existem muitas desigualdades na nossa sociedade atual. Bom, mas enfim, no século XIX, final do século XIX, começa o movimento das mulheres, começam, né, a ser gestado o feminismo, e nós vemos eclodir um movimento mais forte com as sufragistas aí na década de 20, principalmente na Inglaterra, mulheres que brigavam, lutavam pelo poder do voto. E foi preciso que essas mulheres fossem às ruas, que essas mulheres elas foram presas, foram separadas dos seus filhos, enfim, terrível. Mas, né, por conta delas que nós mulheres podemos votar hoje, por exemplo. Então foi um movimento muito importante. E esse movimento feminista ele foi crescendo ao longo das décadas, chegando na década de 60, década de 70, com muita força, e essas mulheres realmente começaram a entrar em embate com os homens, cada vez mais agressivas. Isso foi um grande problema do movimento feminista, que acabou sendo revisto na década de 90 por outras mulheres que propõem, isso é interessante nós falarmos, o feminino, o resgate do feminino. O que seria o feminino, Tássia? Feminino é uma energia psíquica. É uma energia que nós carregamos, homens e mulheres, tá? Mas as mulheres têm uma facilidade para entrar em contato e para viverem nesse mundo através da expressão dessa energia do feminino, que tem qualidades fantásticas, né? O feminino ele tem a serenidade, a fluidez, a flexibilidade, a doçura, a afabilidade. Nós temos facilidade para interiorização, para espiritualidade, é bem interessante a energia do feminino, e muito escasso, né, na cultura do patriarcado, porque foi desqualificado, foi uma energia desqualificada. Agora, homens também têm energia do feminino, claro que tem, embora que muitas vezes isso é colocado como algo que denigre, que não é bonito, né, de se expressar. Mas enfim, a gente pode continuar nesse pensamento. A verdade, Tássia, né, contextualizando, é que tem uma grande bagunça aí com relação aos conceitos. Porém, muito necessário que a gente fale sobre tudo isso que nós estamos falando a partir de hoje. Interessante, Cláudia. E continuando aí nesse segmento, a gente tem algumas perguntas que foi organizada por Kardec no Livro dos Espíritos, que vai falar aí sobre essa questão do feminino e do masculino, sobre o homem e a mulher. E tem uma ali que eu destaquei para a gente conversar sobre, que é a 822A do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele pergunta sobre os direitos de homens e mulheres, e a resposta dos espíritos é dizer que homens e mulheres possuem direitos iguais, mas funções diferentes na sociedade. A gente queria, então, aí conversar com você para poder entender um pouco mais a fundo, né? Porque aí a gente remete
a história da mulher, e como ela viveu isso, né? A mulher sempre foi de dentro, o homem sempre foi de fora. A mulher sempre organizou o lar e o homem sempre é responsável por prover, né? Por trazer ao lar os mantimentos, etc. e tal. Como que a gente enxerga essa questão de Kardec nos dias de hoje, né? Existem pessoas que leem esta resposta, na verdade, a questão não, mas leem essa resposta dada pelos espíritos e num primeiro olhar, que eu falo que é o olhar de drone, né? Se olhar só por cima, dá a impressão de que os espíritos estão sendo até machistas, né? Por que o homem pode ir para o mundo e a mulher tem que ficar mais para dentro de casa? Qual que é isso? Como que é isso, né? Pois é, Emmanuel e André Luiz, através da caneta do Chico, vão também seguir essa linha de raciocínio. Por que será? Então, temos que pensar, vamos nos aprofundar um pouco mais, para a gente poder entender melhor o que os espíritos estão querendo dizer para a gente. Bom, primeiro que espírito não tem gênero, né? Espírito não tem essa questão de homem e mulher. Então, de uma maneira didática, eu vou tentar explicar. Estamos lá, nós, no mundo espiritual, aí a gente pega lá o nosso bloco de notas e vamos, então, fazer o nosso descritivo, o nosso planejamento reencarnatório. E aí, no meu planejamento reencarnatório, eu preciso trabalhar mais as questões psíquicas ligadas ao feminino, ou será que eu preciso lidar mais dentro deste planejamento? Será que eu preciso trabalhar mais com as questões psíquicas ligadas ao masculino? Então, diante disto, diante desse planejamento, diante da lei, né, e do melhor caminho que eu preciso fazer para atingir a minha evolução, seguindo o pensamento da engenharia, né, no menor tempo possível, o maior ganho possível, com o menor gasto possível, os espíritos vão nos ajudar, né? Quando a gente estiver nessas condições, nós mesmos vamos definir e vão vir aí homem ou mulher. Então a escolha do gênero também pode ser também colocado como uma questão de prova, né? Então também pode acontecer isso. Mas a verdade é que quando nós nos utilizamos de um corpo de mulher aqui na Terra, nós almas, nós temos uma maior facilidade, repito, para resgatarmos, para deixarmos fluir ou para trabalharmos em nós a energia do feminino. Não é? É uma oportunidade de seguir nessa trilha, trabalhando nessa energia em parceria com os homens, em parceria com a energia do masculino e vice-versa. Né? Você veja bem, anatomicamente o homem é para fora mesmo, o homem tem facilidade, é uma questão inclusive no nosso cérebro, todos nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? E cada um dos hemisférios representam também o masculino e o feminino. É tão interessante isso. Então nós temos em nós o masculino e o feminino, porém na hora de passarmos ao mundo, né, que Jung foi traduzir isso como ânima e ânimos, mas quando nós expressamos no mundo, a mulher tem mais facilidade de expressar a energia do feminino. Então o que acontece? Quando nós estamos, por exemplo, em casa, estamos cuidando dos nossos, a mulher tem este olhar ampliado para as questões psíquicas, emocionais, a mulher tem uma facilidade de percepção sobre as questões íntimas, internas, psíquicas, daqueles com as quais ela convive. Por que será, né? Porque a mulher é voltada mais para dentro, ela percebe melhor as próprias emoções. Vocês já devem ter percebido, quando tem dois grupinhos, um grupo de homem e um grupo de mulher conversando, como é que é os homens conversando? Gente, os homens conversando é assim, né? Nossa, você viu lá o que eu construí? Você viu o que eu comprei? Você viu o meu carro? Você viu o planejamento? Você viu na engenharia? Você viu tudo para fora. Homens falam de coisas, de construções super necessárias. Tecnologia, eles falam dessas coisas para fora, né? Planejamentos, cálculos.
E mulheres conversando, Tássia, como é que é? Nossa, ele fez isso, como é que você se sentiu? Menina, mas que angústia, que ansiedade, eu tô assim, eu tô triste, eu tô feliz, eu sinto paz. A mulher fala do sentimento com uma desenvoltura, não é à toa que a gente dura mais, né? A gente demora mais para desencarnar do que os meninos, porque a gente contata melhor o nosso campo emocional e a gente troca muito melhor sobre o nosso campo emocional. Então, o que os espíritos estão dizendo? É para facilitar o processo, né? Então, observe aonde está o seu talento, onde o seu coração canta, onde é mais fácil para você, onde flui. Então, quando as mulheres me procuram, tá? Às vezes acontece isso. As mulheres me procuram para perguntar, as espíritas, né? Elas questionam isso. Ah, mas será que é certo? Eu estou trabalhando tanto, eu não estou mais ficando em casa, não estou cuidando de nada do que tem relação com os meus filhos, deixo com babá, terceirizo, etc. e tal. Eu sempre devolvo esta pergunta com uma outra pergunta, porque eu não sei se você sabe, tá? Se é psicóloga, é igual o bagre ensaboado, né? Escorrega, a gente recebe a pergunta e devolve com outra. E aí eu pergunto, mas como você está se sentindo com a vida que você leva hoje, né? Tá tranquilo para você? Você se sente em equilíbrio? Você está em paz? Teu coração está cantando nesse ritmo de vida? A grande maioria me diz que não. Então a resposta a própria mulher já tem, né? Aonde que ela se sente bem? Nada contra a mulher trabalhar, a mulher está no mercado de trabalho, do contrário. Claro, estamos estudando muito mais, estamos na academia, tem muito mais mulheres na academia hoje do que homens, isso não é problema, né? Nós temos as capacidades do masculino também, tranquilo. Mas a pergunta que eu faço é, está tendo prejuízo? A sua escolha está te trazendo prejuízo ou está te trazendo ganhos? A sua família está melhor ou está pior? Você sente que você está realizando a tua missão da melhor maneira possível? Então, se eu vou para o mercado de trabalho, porque ficou esse braço de ferro, né? Temos que estar no mercado de trabalho, temos que ganhar, ok. Temos que nos realizar, ok também, eu repito, tudo bem. Mas, já dizia Chico Xavier, se você quer ter filhos, né, então escolha ser mãe. Filho não é um item que a gente coloca na planilha, pronto, filho, né? Então eu tenho aqui, eu consegui o trabalho, estou fazendo meu plano de carreira, eu estou recebendo a promoção que eu queria, eu comprei a viagem onde eu queria, e filho, mais um item da planilha? Não. A maternidade, na verdade a paternidade e maternidade são, sem sombra de dúvida, a nossa maior missão na Terra. Então, se você decidiu ter um filho, ter uma filha ou vários filhos, eles são o foco primeiro, né? E quem é que orienta os filhos? Os pais. Não podemos terceirizar, não devemos terceirizar. A não ser que, por absoluta necessidade, isso às vezes acontece, nós temos que, né, pai e mãe têm que sair para ganhar o necessário para o sustento. Então, às vezes fica na vozinha, fica na vizinha, e como acontece com muitas pessoas. O que eu estou dizendo aqui é, tendo condições, tendo os filhos e tendo condições, a primeira missão é a orientação, é a guiança destes filhos. Então, essa questão que os espíritos propõem é uma questão, inclusive, de cerne social. Porque se hoje nós temos tantos problemas, né, eu vou dizer de carga emocional mesmo, nas famílias, né, porque as mães, né, muitas vezes não entendem muito bem qual que é o lugar de ser mãe, qual que é o papel de ser mãe. O pai, muitas vezes, não entende mais qual que é o lugar dele. A gente vê filhos no lugar de orientação desses pais, tomando decisões que seriam absolutamente de cerne do casal. Então, esta bagunça, né, que a gente vê muitas vezes na Constituição, nos lugares dessas pessoas do sistema, muitas vezes vem, né, pelos apelos da cultura. Apelos da cultura. Por quê? Por que nós mulheres quisermos adentrar este lugar do mercado? Porque é um lugar de admiração, é um lugar de valor, porque quem paga
tem um valor, não é? E muitas mulheres também são machistas, né? Podemos atestar isso aqui também. Ou seja, o nozinho, Tássia, ele é mais apertado do que a gente possa imaginar. Por isso que é muito importante avaliarmos tudo isso. Qual é o valor? Qual é o valor da maternidade? Qual é o valor da paternidade? Qual é o valor da família? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Essas perguntas que nós devemos fazer e que ficam claras a partir, né, deste raciocínio proposto pelos Espíritos na questão 822A. É assim que eu entendo, Tássia. Olha, Cláudia, ensinamentos valiosos. Eu acredito mesmo que todos nós, tanto mulheres quanto homens, estamos na busca do equilíbrio, né? Essas energias que você falou agora, que estão dentro de todos nós, né? Nós somos espíritos imortais e carregamos a energia do masculino e do feminino em nós, né? Eu acho que essa confusão realmente acontece na sociedade de hoje. As mulheres estão mesmo buscando esse equilíbrio, né? Porque às vezes fica aquele vazio, né? E a responsabilidade, tanto da maternidade quanto da paternidade, cria em nós essa preocupação, né? Nós, mulheres espíritas, então, temos essa questão e essa reflexão, eu acho que cotidianamente, né? Será que eu estou contribuindo? Será que estou fazendo o meu melhor? E o que a gente não pode deixar é que a culpa tome conta de nós, né? A gente precisa trabalhar esse equilíbrio para que a gente consiga contribuir na esfera divina de maneira consciente, de maneira tal que a gente agregue, né? Porque realmente Deus confia a nós, mães e pais, e principalmente a mulher que gera, um outro ser, né? Um ser da sua criação, né? Um espírito ali que seja cuidados, e a nossa atenção, né, em termos educativos. Mas muito esclarecedor todas as palavras. Eu quero aqui novamente agradecer em nome dos ceareiros. Esse é apenas o primeiro vídeo da série de 3 vídeos que nós faremos. Então, Cláudia, nosso muito obrigado. Hoje você está compartilhando conosco esses conhecimentos. Quero pedir então a todos que continuem respeitando, né, o distanciamento social, as medidas sanitárias. Gostaria que vocês dessem um curtir aqui no nosso vídeo de hoje, curtir a página dos Ceareiros também, ativem o sinal aí do YouTube para receber novos vídeos e deixo o nosso boa noite e o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Boa noite a todos vocês, muito obrigada pela atenção, pelo convite mais uma vez agradeço, Tássia, e semana que vem estamos juntos, né? Isso aí. É isso mesmo, Cláudia, até semana que vem. Até, boa noite.